Classificação das imunidades quanto à origem, ontológica e política. Na tela. Imunidades ontológicas são aquelas que existiriam mesmo sem previsão expressa no texto constitucional, posto que fundamentais para atendimento ao princípio da isonomia, mormente pelo seu corolário da capacidade contributiva e ao princípio federativo. Exemplos: são consideradas ontológicas as imunidades das instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos, 150, inciso 6, alínea C, da Constituição da República, tendo em vista sua falta de capacidade contributiva, vez que seus parcos recursos devem ser destinados à sua importante atividade fim. Imunidades políticas são aquelas que visam a proteção de outros princípios em virtude de uma opção política do legislador constituinte. Exemplos: imunidade dos templos de qualquer culto, liberdade religiosa, imunidade dos livros, jornais, periódicos e do papel destinado à sua impressão, liberdade de divulgação do pensamento e da cultura. Esse critério de classificação leva em consideração a essência ou não da imunidade para os fins almejados pelo legislador constituinte originário. Então, por exemplo, se para atingir determinado objetivo fundamental do Estado brasileiro for necessária a concessão ou reconhecimento de uma imunidade, independentemente de essa imunidade estar prevista no texto da Constituição, por um imperativo lógico, por uma questão de coerência sistêmica, a imunidade deveria ser reconhecida. A contrário senso, se não há essa essencialidade, no sentido de se proteger o projeto político básico idealizado pelo poder constituinte originário, seria necessária a previsão explícita no texto da Constituição. Nós vamos ver mais à frente que há uma proposta de classificação que leva em consideração a existência dela de forma expressa ou não expressa, que é a imunidade expressa ou implícita, tá certo? É a mesma lógica, tá? Esse critério de classificação, conforme já alertei vocês, é muito cobrado pelo CESP, tá? É importante que você saiba. Linha geral é basicamente isso. Imunidade ontológica não precisa estar prevista de forma explícita no texto da Constituição. A imunidade política, por revelar uma opção política do legislador constituinte, ela deveria estar de modo expresso no texto constitucional. Próximo critério de classificação: imunidade quanto ao alcance, gerais ou específicas. Na tela. Imunidades gerais são aquelas que estabelecem de forma genérica vedações a todos os entes tributantes, abrangendo diversos tributos. Exemplos: imunidade recíproca, que protege o Pacto Federativo, 150.6, alínea A. Imunidade de templos de qualquer culto, que protege a liberdade religiosa. Imunidade cultural, que protege a liberdade de expressão e de informação. Notem que nesses casos a imunidade ela é geral. Há uma vedação genérica de que incida impostos sobre renda, patrimônio e serviços nessas hipóteses que foram delineadas pelo legislador constituinte. Diferentemente, na tela, imunidades específicas. São aquelas em que o legislador constituinte restringe a aplicação da regra imunizante a um determinado tributo de competência de determinada pessoa política de forma a atender a certa conveniência ou a determinado e restrito valor. Exemplos: imunidade do IPI e do ICMS nas operações de exportação, conforme artigo 153, parágrafo 3º, inciso 3, e 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha A, todos da Constituição Federal. Imunidade do ITBI em algumas operações societárias, artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição. Então percebam que, diferentemente das imunidades gerais, nas imunidades específicas,
nós temos que algumas operações referentes a alguns tributos, notadamente alguns impostos, são atingidos pela norma imunizante. Classificação da imunidade quanto à origem, explícitas e implícitas. Foi o que eu já discuti com vocês em relação às imunidades ontológicas e imunidades políticas. O raciocínio é o mesmo. Na tela. Imunidades explícitas são aquelas previstas textualmente na Constituição, que é a imunidade tributária recíproca, imunidade tributária religiosa, imunidade tributária dos partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades educacionais e assistenciais sem fins lucrativos, imunidade tributária cultural, imunidade tributária da música nacional, etc. Imunidades implícitas existem em decorrência dos princípios constitucionalmente consagrados, mas não estão previstas no texto constitucional. O professor Ricardo Alexandre defende que no Brasil não há imunidade tributária implícita. A partir desse momento da aula, nós vamos estudar as imunidades tributárias em espécie, que são aquelas que estão previstas no artigo 150, inciso 6. Tem outras imunidades esplaiadas no texto da Constituição, mas as mais importantes são essas que estão previstas no artigo 150, inciso 6, na tela. Então, observem as imunidades tributárias em espécie. Descrição e previsão constitucional. Nós temos a imunidade tributária recíproca, imunidade tributária religiosa, imunidade tributária dos partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades educacionais e assistenciais sem fins lucrativos, imunidade tributária cultural, imunidade tributária da música nacional. Observem desde já nessa tabela que a imunidade tributária dos sindicatos de trabalhadores está destacada em vermelho. Você pode se perguntar, por quê? Tem uma razão? Claro que tem uma razão. O examinador já cobrou muito isso em provas passadas, mas continua cobrando. Percebam que a imunidade alcança tão somente sindicatos de trabalhadores. O sindicato patronal não é alcançado pela regra imunizante. Ok? Vamos analisar a partir de agora a imunidade tributária recíproca, talvez uma das mais importantes do tema dessa aula. Não é a mais importante, porque eu não estabeleceria aqui uma hierarquia de importância entre uma e outra, mas que guarda algumas nuances mais polêmicas na jurisprudência, certamente é a imunidade tributária recíproca. Em primeiro lugar, você precisa ter ciência de que a imunidade tributária recíproca alcança apenas uma espécie de tributo, qual seja, impostos. Não existe previsão constitucional de imunidade tributária recíproca em relação às demais espécies tributárias, como, por exemplo, taxas e contribuição de melhoria. A imunidade tributária recíproca alcança tão somente uma espécie tributária, qual seja, impostos. Por mais que isso seja batido nas aulas de direito tributário, o examinador sempre cobra isso em provas. E os alunos, na maioria das vezes, erram por falta de atenção. A imunidade tributária recíproca, repito, alcança apenas os impostos. Na tela. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 6. Instituir impostos sobre a linha A, patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. Então, muita atenção que a literalidade do texto constitucional restringe a imunidade, primeiro, a impostos e depois, só aos impostos que incidem sobre patrimônio, renda ou serviços. Se você conseguir, por exemplo, visualizar um imposto que não incida sobre patrimônio, renda ou serviço, à luz da literalidade do texto constitucional, não haveria que se falar em imunidade. Porém, esse não é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. O STF entende que, em se tratando de imposto,
a imunidade é a mais abrangente possível, de modo que, se figurar no polo passivo de uma relação jurídica tributária um dos entes políticos, União, Estados, DF e municípios, não há que se falar em incidência tributária de impostos. Já houve tentativa de se restringir o alcance da imunidade tributária de impostos por meio de proposta de emenda à Constituição. O Supremo Tribunal Federal entendeu que se trata de cláusula pétrea e que, portanto, não pode ser abolida do sistema. Na tela, doutrina e jurisprudência, na ADI 939, entendem que, por se tratar de cláusula pétrea, não é possível ao legislador constituinte reformador restringir o alcance da referida imunidade. E a imunidade recíproca aplica-se tão somente aos impostos. Notem que, a princípio, a imunidade tributária recíproca alcança tão somente os entes políticos, União, Estados, DF e municípios, não alcançando, no 150, inciso 6, as pessoas jurídicas integrantes da administração indireta. Entretanto, o artigo 150, parágrafo 2º da Constituição, positiva a denominada imunidade tributária recíproca extensiva. Em relação à extensão da imunidade tributária às pessoas jurídicas de direito público, integrantes da administração pública indireta, a exemplo das autarquias e das fundações públicas de direito público, tem algumas observações que precisam ser analisadas. Na tela. Por força do artigo 150, parágrafo 2º da Constituição, a imunidade recíproca estende-se às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. Trata-se da imunidade tributária recíproca extensiva. Então, é possível perceber, de uma leitura tranquila do artigo 150, parágrafo 2º, que a amplitude da imunidade tributária que o Constituinte originário estendeu às autarquias e às fundações públicas mantidas pelo poder público, ela é bem mais restrita. Observe na tela. A amplitude da imunidade para os entes políticos, União, Estados, DF e municípios, é maior do que a conferida às entidades da administração indireta, autarquia e fundações. O que isso quer dizer? Da leitura do parágrafo 2º, você verifica que se o patrimônio, renda ou serviço não estiver relacionado à atividade essencial da autarquia ou da fundação pública, não haverá incidência da imunidade. Na tela. Se a União, ente político, der a um imóvel uma utilidade totalmente desvinculada de suas finalidades essenciais, instalação de um campo de golfe, por exemplo, não perderá a imunidade. O mesmo não se pode dizer de um imóvel pertencente, por exemplo, ao INSS, que é uma autarquia. Então, por exemplo, se o imóvel é de propriedade do INSS e nesse imóvel é instalado um campo de golfe, pelo menos a princípio não haverá incidência da imunidade. E percebam que o ônus da prova, no sentido de se o imóvel, no exemplo dado, atende ou não às finalidades institucionais da entidade imune, é do poder público. A imunidade não pode ser afastada de inopino. É necessário observar o devido processo legal. Questiona-se: a imunidade recíproca pode ser estendida a empresas públicas e ou sociedade de economia mista? A resposta e as reflexões acerca desse questionamento serão feitas no próximo bloco. Até já!